senhor aí. Bom, agora nós vamos ativar os canais aqui, gente. Tá indo pro YouTube já, Facebook. Sérgio e Mauro estão a postos aí, tudo certo. Professor, tá com o senhor aí. Ok. Shabbat Shalom a todos. Obrigado aí, Roger. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando também. É bom estar aqui novamente. Como o Roger mencionou, né, a gente separou um tempinho aqui e passei todo o material aí desde o primeiro estudo até o último que nós tivemos semana passada. Seja um PDF dos PowerPoints, assim, aquilo que foi apresentado, okay? Para aqueles que quiserem ter o material, seja nos artigos e materiais que foram usados de referência. Nem todos eles ali, porque alguns são livros, mas ali está na bibliografia no final, aquele que quiser adquirir o livro pode tê-lo. Mas aquilo que é um capítulo de um livro, que é uma referência, que é um artigo de uma revista, aquilo que a gente pôde disponibilizar, ali vocês o têm, ali nesse material, tá bom? Alguns materiais estão com link. Por exemplo, a gente tem ali um material sobre os sonhos, claro, quando estudamos Daniel 2, os sonhos no Antigo Oriente Médio, como que eles eram compreendidos, qual a importância disso, pelo Oppenheimer, pela Universidade de Chicago. Esse material está disponível online. Não é? É um material de cerca de quase 200 páginas, mas você pode acessar online. Nós fizemos referência a uma seção dele somente, mas ali está esse material lá. Então, realmente, o material está ali e nós vamos continuar a fornecer o material que nós estaremos estudando agora e até o final da nossa série em Daniel. Tudo bem? Aí, então, no caso, Mauro e Sérgio, só o meu sinal aí, como que ele está? Está bem? Está podendo chegando com qualidade? Está tudo tranquilo, professor. Ok, obrigado. Então, lembre que agora as perguntas, então, aí dirigidas tanto aí ao Sérgio, ao Mauro, e eles, então, poderão interagir conosco aqui depois com qualquer questão que você tiver, ok? Vamos aqui, então, para o nosso tema de hoje. É muito bem ver, antes de começarmos, bom ver vários de vocês aqui, não é? Realmente rostos de pessoas queridas e amigas, e que Deus possa abençoá-lo. E nós também estamos orando um pelos outros, por questões aí que Deus possa estar com cada um, e especialmente com aqueles que estão tendo desafios na parte de saúde, não somente sua, mas na família. Nós estamos acompanhando as pessoas aqui que são parte do nosso grupo aqui, que são parte de pessoas queridas que estão com esses desafios, e então que Deus, o Eterno, possa abençoar seu familiar que está passando esse desafio agora. Realmente que possa ter refuá shelemá, então aí uma restauração de saúde plena para você e para o seu familiar, e que Deus possa proteger e abençoar. Ok? Bom, vamos ao nosso estudo de hoje, então. Nós estudamos na semana passada, fizemos o segundo estudo sobre a profecia de Daniel 9 das 70 semanas, e hoje, para encerrar esse estudo, nós vamos trabalhar sobre a questão do cálculo dessas profecias. Mas vamos recapitular aquilo que nós estudamos. Então, essa será a terceira parte do estudo da profecia das 70 semanas. Lembra que semana passada nós focamos no texto desta profecia, que veio através de uma revelação divina, através de um ser angélico, o anjo Gabriel, que apareceu, então, se manifestou ao profeta Daniel em resposta à oração dele, e trazendo, então, uma revelação divina de um decreto celestial que tinha saído em resposta à oração, e que agora, então, ele queria dar a entender a Daniel, para ele compreender qual seria o futuro, qual seria a vontade celestial. Okay? Então, estamos aqui, vamos nessa sequência. Creio que todos estão vendo aí a apresentação. Sérgio, certo aí? Está certo, sim. Está ótimo. Então, vamos lá. Só recapitulando, então,
as palavras que nós estudamos na semana passada, o anjo Gabriel disse que no início das súplicas de Daniel foi dada uma ordem, uma davar, e eu vim para declarar esta ordem a você, porque você é muito amado, portanto, entende, e usa o verbo bin, que é um verbo central ali no texto, nós estudamos até agora, a davar, a palavra, e compreenda o verbo também bin, a visão, a maré. E vimos aqui que esta é a relação entre a profecia de restauração de Jeremias, que é apresentada como a davar de Adonai ao profeta Jeremias, e a maré é a visão das 2.300 tardes e manhãs que Daniel tinha recebido e foi relatada no capítulo anterior do livro, no capítulo 8. Então, nós vimos isso dali, seguindo, então, esta palavra divina, disse, aí vem a profecia, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sim? Continuando esta profecia diz, saiba e entenda que é isto, não é? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, e usa a palavra hebraica Mashiach, não é? O príncipe, aí, então, Messias príncipe, ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas em tempo de muita angústia. Sim? Depois disse, continua, no verso 26 do capítulo 9, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não estará, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, desolações que foram determinadas. Sim? Continuando, o último verso dessa profecia diz, e ele confirmará aliança com muitos, semana 1, ou seja, na última semana, e na metade da semana, dessa última semana, fará cessar sacrifício e oferta, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Só recapitulando, então, um pouco um estudo estrutural que nos ajuda a compreender melhor as partes desta profecia, nós vimos, então, essa estrutura alternada de Daniel 9, 24 a 27, onde nós temos a primeira parte de cada verso se referindo à primeira parte do verso seguinte, e a segunda parte de cada verso se referindo ou se relacionando com a segunda parte do verso seguinte. Então, nós vimos aqui, que recapitulando, né, que nós temos essa estrutura em A, B, A', B' e assim vai. Okay? Então, na parte da introdução, nós temos ali 70 semanas estão determinadas, é a parte introdutória, diz sobre o teu povo, e aí ligado com 2 palavras, Al-Amerá, e sobre a tua santa cidade. É a sequência ali, é o B, não é? Diz Al-Ir Kodshera, hein? Al-Ir Kodshera. Então, são 3 palavras. O objetivo das 70 semanas, aí vem uma sequência, um bloco de 3 frases com 2 palavras em hebraico, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade. Nós vimos aí, são sempre 2 palavras em hebraico. Lecha lecha pesha, lechatem, o lechatem hatat e o lechaper avon. Okay? E depois vem um bloco de 3 frases com 3 palavras. Que, então, aí, para trazer justiça eterna, para selar visão e profeta e para ungir os santos dos santos. E vemos aí as 3 frases em hebraico. O lechavit sedek olamim, velachtom hazon venavi, o velimshoa kodesh kodashim. Okay? Então, essa é a introdução da profecia, e depois nós temos o corpo, que nós vimos vai em cada verso 25, 26, 27, a primeira parte fala sobre o Mashiach e sua obra, e o tempo até a vinda dele, e o que ele vai fazer, não é?
e a segunda parte sobre a cidade, a sua reedificação, mas também o seu futuro, o que vai acontecer com ela, a cidade e o templo. Então, vimos ali desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o ungido príncipe, 7 semanas, 62, depois sobre a cidade. O que vai acontecer com a cidade? As praças e circulações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Voltando para a obra do Mashiach, não é? O Messias diz, depois das 62 semanas, será morto. Aí usa o verbo karat, não é? Será morto o Messias e já não estará em Ló. Okay? E depois sobre a cidade, o templo e o seu destino. Diz, e o povo, ou mais o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações estão determinadas. O último verso da profecia, então, de novo, Messias e sua obra, ele confirmará a aliança com muitos, semana 1, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E aí o destino da cidade, e diz, sobre as abominações virá o Salvador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós estudamos detalhes dessa profecia, foi o objeto do nosso foco na semana passada, não é? Se você que nos acompanha aqui, seja aqui no Zoom ou através de qualquer canal aí da mídia, YouTube, Facebook, por onde quer que seja, não é? Se você não viu este estudo, ele já está disponível online, você pode revê-lo e ver os detalhes que nós trabalhamos acerca desta profecia na semana passada. Hoje nós vamos focar sobre o cálculo desta profecia. Tá? Como calcular quando ela começa, quando ela se completa, quando acontecem as coisas que estão preditas ali. Então vamos exatamente para isso, como calcular essa profecia das 70 semanas proféticas de Daniel, ou também podemos chamá-lo ali do grande jubileu divino, quando Deus traria ali o foco de a sua solução divina para o problema do pecado, que é um fator determinante, né, na história da humanidade, segundo o Tanar, segundo a Bíblia. Não é? Então, como lidar com isso? Então, vamos lá. Cálculo para esta profecia. Primeiro, relembramos um ponto básico que já trabalhamos aí na semana passada, que, nesse contexto profético, um dia representa um ano. Okay? É o que é chamado de princípio dia-ano na profecia, aparece em Ezequiel de maneira bem clara. Não é? Ezequiel tem de ficar deitado sobre o lado direito, depois sobre o seu lado esquerdo, representando um período ligado ao povo de Israel, de apostasia também do povo de Israel, de juízo. Aí você diz, um dia para cada ano, ele diz ali. Então, ele ficaria tantos dias, cada dia representando os anos da história de Israel que isto representava. E isto aí já vem, não somente Ezequiel, mas vem da própria Torá. Lá na Torá, no livro de Números, quando o povo, depois de sair do Sinai, no Êxodo, né? Ficaram lá um ano no Sinai, depois caminharam até Cádiz Barneia, para poder entrar na Terra Prometida. E daí enviam os 12 espias que vão ali investigar, verificar a Terra Prometida. Eles voltam depois de 40 dias, e daí dão um relatório que a terra é boa, flui leite e mel, né? E como diz, está aqui o fruto, a famosa imagem ali de 2 espias carregando um cacho de uva, de tão grande que era, não é? Então está aqui o fruto dela, mas aí o problema vem. 10 espias vão se levantar e dizer, o povo que habita nessa terra é muito poderoso, nós não podemos conquistá-lo, entre eles tem até gigantes, e nós nos sentimos diante de todo o povo, e ainda mais diante dos gigantes, como uma baratinha. Não é? E 2 espias, que Caleb e Josué, diz, não, vamos lá, Deus está conosco, nós vamos conquistar essa terra. Conhecemos toda essa história da rebelião, o povo não quis entrar, creu mais no espias, dos 10 espias rebeldes do que nos espias fiéis, se levantaram contra Moisés, contra Arão, e quiseram voltar para o Egito, e daí vem o juízo de Deus, e Deus então diz, cada dia que os espias tomaram para poder
ali espiar as terras ou investigar as terras, não é? Cada dia por um ano. E aí o povo teve de ficar 40 anos antes de conseguir entrar na terra prometida. E aí você tem o princípio dia-ano. Cada dia corresponde a um ano. Então, esse princípio dia-ano está fundamentado lá na Torá, ali nesse momento de juízo divino, na história ali da rebelião do povo, que não quis entrar para possuir a terra ali depois de um ano e pouco que tinham saído do Egito. E essa história, então, aparece ali nesse princípio dia-ano. E aqui aparece na profecia de maneira bem clara Ezequiel, e é um consenso, como nós vimos na semana passada, para a compreensão da profecia de Daniel. Então, se nós temos 70 semanas, cada semana tem 7 dias. A semana, né? E aí nós temos 70 vezes 7, o que dão 490 dias. Como cada dia representa um ano, então 70 semanas proféticas representam 490 anos. E esta é a extensão do período. Então, para começar o cálculo, nós temos de ter bem claro esta visão da extensão da profecia. 490 anos. Okay? Então, este é um ponto básico. Aí vamos para o início desse período. Aí diz no texto hebraico, nos diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Min, não é? Motzad Davar, Lerashiv, Velivnot Yerushalayim. Então, este é o ponto de partida, uma ordem que sairia para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, esse é o ponto. Então, quando isso ocorreu? Quando nós podemos, na história, precisar esse ponto de partida da profecia, o início do cálculo profético. Então, que ordem seria esta? Que decreto deveria ser a ordem de ser tomada, né? O decreto ser tomado como ponto de partida de início do período das 70 semanas de Daniel? E aí nós temos 3 candidatos para este período inicial. Nós temos ali o decreto de Ciro, o Grande. No primeiro ano, está relatado no livro de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, no reinado dele efetivo, quando ele para de conquistar, vem para, então, o Babilônia, para o foco do seu império, e começa a reinar. Ali, no livro de Daniel, corresponde quando ele assume ali o reino, não é? Que é o ano 538. Ciro ele faz um decreto permitindo aos judeus voltarem para a Judéia, restaurarem Jerusalém, reconstruírem o templo. E este decreto está ali narrado no primeiro capítulo do livro de Esdras, quando ele diz, dá permissão, então, a todos os judeus que quiserem voltar, e têm autorização de voltar, e restaurar, então, novamente ali a nação e o serviço religioso do culto a Adonai, ao Eterno. Esse decreto é recapitulado depois, com alguns detalhes a mais, no capítulo 6 de Esdras, versos 3 a 5. Então, ali está o decreto. Nós podemos aqui rapidamente ver esse texto, não é? Eu acho que é interessante nós vermos esse texto ali no livro de Esdras. E eu vou aqui compartilhar com vocês uma versão em português, então, desse texto. Okay? Então, para continuar. Não leremos todos os textos em si, nós provavelmente iremos só passar em alguns aspectos, mas eu creio que este, como são poucos textos, são poucos versos, ele realmente vale a pena nós visualizarmos este texto aqui. Então, aqui vou compartilhando com vocês agora, é o livro de Esdras, então,
capítulo 1, diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Eterno, palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém que fique em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o Deus seja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, e que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias, para a casa de Deus, do Deus, em Jerusalém. Hein? Então, e assim se levantaram, diz ali o texto de Esdras, o chefe das famílias de Judá e Benjamim, sacerdotes, Coranim e levitas, e todo aquele cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Eterno em Jerusalém. E aí houve ajuda dos povos na época, etc. Okay? Então, este é o decreto de Ciro, ano 538. Okay? Depois nós temos outros decretos, que são os outros candidatos também aqui. E aí nós vemos outro decreto, além do de Ciro, seria o decreto de Dario I, no ano 519. Dario I, no ano 519. Esse está relatado no texto de Esdras, capítulo 6, 1 a 12. Quando nós lemos o livro de Esdras, nós sabemos que chegaram primeiro, aí, então, com Zorobabel, com o sumo sacerdote Josué, essa primeira leva de judeus que voltaram do exílio babilônico e começaram a reconstruir o templo e ali viver em Jerusalém, mas tiveram grande oposição daqueles que ficaram ali, principalmente de líderes dos samaritanos, que tinham o governo da época, não é? Lembrando que esses samaritanos eram uma mistura entre alguns israelitas do norte que ficaram ali quando os assírios destruíram Samaria e deportaram a nação de Israel do norte, juntamente com povos de outras nações que os assírios trouxeram para ocupar a região da Samaria, do antigo reino de Israel do norte. E aí eles se misturaram e deram origem ao povo samaritano, que tem o nome samaritano porque a capital estava ali em Samaria, não é? A antiga capital do reino de Israel do norte. E esse povo se opôs, escreveu para os reis persas da época, criaram todo um conflito político e veio uma ordem para parar a reconstrução do templo. E o templo parou. Hein? Mas daí depois os líderes escreveram ao rei persa na época, que é Dario I, dizendo que não. Eles tinham um decreto ali, eles não começaram a construir assim do nada. Havia um decreto do rei Ciro que permitia a reconstrução do templo. E que eles estavam obedecendo o rei Ciro. E diz que o rei Dario, então, deu ordens para buscar cópia desse decreto, foi encontrado numa fortaleza lá em Ecbatana, né? E diz que, vendo Dario que realmente a construção era baseada na autoridade do rei Ciro, eles, então, promulgam um segundo decreto autorizando a continuação dos trabalhos e provendo tanto a autoridade, que ninguém impedisse isso, mas que também recursos fossem alocados por parte das províncias ali, para que o templo fosse construído, terminado e o seu serviço restaurado. E esse decreto está lá em Esdras, no capítulo 6, versos 1 a 12. Okay? E você chegando ali, você tem essa história, nós não vamos ler o texto todo, mas é interessante ver pelo menos ali as palavras-chave desta parte. Okay? Creio que vocês estão vendo aí, certo, Mauro? O texto aí agora da português de Esdras 6, ok? Está vendo sim, professor, pode ficar tranquilo. Ô, Sérgio, tá. Então, diz que Dario, então, deu ordem, foi feita a busca dos arquivos reais de Babilônia, onde se encontravam os documentos, em Ecbatana, então, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, estava escrito o decreto,
E aí relata esse decreto aqui, novamente, não é? Com algumas especificações mais, como estava nesse decreto lá, okay? No verso 3 a 4, o rei Ciro, no primeiro ano do seu reino, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída, seus sacrifícios devem ser estabelecidos, deve ter essa altura, tanto é que traz alguns detalhes que lá no primeiro capítulo não tinha, okay? Sobre a altura, especificação da reconstrução, as despesas serão pagas pelo Palácio Real, verso 4, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém para a Babilônia seriam devolvidos ao templo de Jerusalém, etc. E agora, então, termina aqui no verso 5, e aí, a partir do 6, vem o decreto de Dario. Ele fala, então, para Tatenai e Setar-Boznai, que eram pessoas que estavam aí, que eram os governadores da região ali que pertencia à Judéia, que eles pudessem, então, não impedir, mas apoiar e poder, então, acelerar a reconstrução do templo. Não interrompa esta obra, eu estou decretando que vocês devam fazer com os anciãos judeus para que ajudá-los a edificar, do tesouro real deve ser tributos, devem ser usados para isto, também pague a dia o salário, também dê também as ofertas, provenha as ofertas de novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto, também de trigo e sal para a oferta de alimentos, que é a minhá, não é? Para os sacerdotes, para o sustento deles, e assim se ofereça sacrifícios a Deus do céu e que eles orem pela vida do rei, dos seus filhos. Portanto, estou aqui decretando que se alguém alterar esse decreto, que seja então aí punido, etc. Então, tem todo esse decreto ali, e foi nos dias dos profetas Ageu e Zacarias, e que o templo foi reconstruído segundo, então, esse decreto. Tá? Então, este é o segundo candidato. Está aí demarcado o decreto. Tá? Terceiro candidato, então. Qual que é o terceiro candidato? O terceiro candidato aí seria o decreto de Artaxerxes, aí já quase aí 60 anos depois. Artaxerxes está ligado com a ida de Esdras, o escriba, este líder religioso, sacerdote escriba, não é? Que vai ser uma função importantíssima em toda a reestruturação do judaísmo pós-exílico, não é? O judaísmo do Segundo Templo. Ele vai, então, nesse período, Artaxerxes, então, Esdras, sabendo que as coisas lá estavam mal, que tudo estava bem difícil, etc., então, ele vai ali para poder tentar ajudar a restabelecer ali a autonomia, o governo e as funções de serviço do templo, sobretudo ali, e da vida religiosa e da vida social e comunitária dos judeus que retornaram do exílio e estavam vivendo na Judéia, em Jerusalém, nas cidades vizinhas. Então, nós temos esse decreto ali, no capítulo 7 de Esdras, não é? E esse foi um decreto estabelecido no ano de 457, antes da Era Comum. Então, só aqui, algumas poucas, ver aqui os textos desse decreto, não é? Então, vamos aqui, capítulo 7. Então, diz aí, você passar dessas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia, Esdras, o filho de Samaria, etc. E vem todo mundo aqui que vinha com ele. Esdras era escriba versado na lei de Deus, dada pelo Senhor, a lei de Moisés, dada pelo Eterno Deus de Israel, né? E a mão do Senhor, seu Deus, estava com ele, e o rei deu tudo o que ele pedia. E aí veio o decreto para que viesse para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, que é esse ano 457. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele partiu de Babilônia no 1º dia do 1º mês. Okay? E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a Deus, etc. E esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, tendo o decreto: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei
do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, aqui está na sua mão. Leve prata e ouro, conselheiros espontaneamente oferecem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também prata e ouro para que achar nas províncias da Babilônia, ofertas voluntárias do povo, que o povo fizer para você levar para lá, não é? Empregue esse dinheiro com diligência, aí compre novilhos, restaure, etc. E aí, então, lhe foram entregues os utensílios para a casa dos seus, para ser restituídos. Então, finalmente, os utensílios voltam, tudo que for necessário para o templo, então, coloque ali, e eles estão decretando, e aí vem todo o decreto, com os detalhes, etc., hein, do rei, então. E aí, quando termina o decreto, nós temos aí essa oração de Esdras, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus nossos pais, que moveu o coração do rei, então, para fazer isto com a casa de Deus em Jerusalém e com o povo da Judéia. Okay? Então, estes são os 3 candidatos. A pergunta que fica, okay, é qual dos 3 decretos? Quando você olha assim, aparentemente, o candidato mais forte diz, desde a saída da palavra, da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, seria o decreto de Ciro. Foi o primeiro. Hein? Mas o texto bíblico traz esses 3 decretos. Hein? A questão é, seria o de Ciro? Seria o de Dario? Seria o de Artaxerxes? Se vocês investigarem o material que a gente proporcionou e que nós apresentamos aqui na semana passada, os diferentes cálculos proféticos em diferentes grupos religiosos, a gente vai ver que muitas das datas variadas e de eventos, etc., estão ligados com o ponto de saída. Quando é que a pessoa começa a calcular que realmente aconteceu o início desse período profético? Okay? Por isso, a gente vai ter uma variedade de interpretações, porque você tem diferentes possibilidades ali. É este aí, quando foi decretado, ou no momento que chega em Jerusalém, quando é que acontecem as coisas, não é? Quando é que passa cada um, então, a ser o ponto de saída, onde está o ponto de saída desta profecia. E, evidentemente, além do ponto de saída, depende também a forma de calcular. Havia divergência, às vezes, na fórmula de calcular os anos ali, o período histórico. Né? E você vai ver que existem as diferenças. Aqui, qual dos 3, então? Qual será? Ciro, Dario I ou Artaxerxes? Primeiro também. Hein? Aqui aparece, eu creio, uma chave bíblica que nos ajuda a realmente, talvez, precisar, segundo o texto bíblico. Lembra que a nossa proposta aqui seria interpretar a profecia segundo dados do texto bíblico. E é curioso, então, que no texto bíblico nós temos um detalhe que eu creio ser muito relevante. Está no livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 14. Lá é um texto em aramaico. Então, alguns de vocês aí vão ver aí que leem o hebraico, vão ver que é um pouquinho diferente aqui, porque esse texto lá de Esdras, como lá de Daniel, tem uns capítulos também que são em aramaico. E esse texto do capítulo 6, até o finalzinho do decreto ali, e no capítulo 7, ele é um texto que está com língua aramaica, não é? E o texto diz o seguinte, diz, os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, tem Zacarias aqui, né? Reconstruíram o templo e o terminaram, aí vem, segundo a ordem do Deus de Israel. Então, essa reconstrução está baseada numa ordem divina. E diz, e segundo o decreto, e vejam que aparece no singular o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes,
reis da Pérsia. É curioso ver isso. Você tem aqui, não é? Diz lá, Veshavei Yehudaye, então, os anciãos dos judeus, Banaim, construíam, e Matzlihim, e prosperavam, okay? Benevuat, Hagai, Neviá, segundo a profecia de Ageu, de Hagai, o profeta, né? O Zechariah, okay? Bar Idô, e de Zacarias, filho de Ido. O Venô, e eles construíam, Vecharlilo, e eles aí terminaram Min Ta'am Elá Israel, segundo o decreto do Deus de Israel. O Mim, o Miteem, e segundo o decreto, Koresh, Ciro, Vedariaves e Dario, Ve Artaxasta, segundo Artaxerxes, Meler Parás, o rei dos persas. Né? Então, você vê aqui que você tem um decreto divino paralelo com um decreto dos reis da Pérsia. Mas esse decreto dos reis da Pérsia, em vez de estar no plural, está no singular. Assim, o texto bíblico de Esdras considera que os 3 decretos formam uma única unidade que corresponde à ordem, ao decreto celestial. E isso, então, é bem interessante. Os 3 decretos dos reis persas são vistos como um só decreto, nesse texto ali de Esdras, começando com o de Ciro e terminando com o de Artaxerxes. Estes 3 decretos juntos correspondiam à ordem, ao decreto celestial de restauração do exílio. Com esta, e aí você vai ter, inclusive, até uma expressão muito grande no livro de Esdras, quando ele, então, faz esse louvor a Deus, bendizendo ao Eterno, porque Deus agora realizou a sua promessa. E ele estava vivenciando essa promessa. Segundo esta chave textual, essa indicação textual de que os 3 decretos devem ser tomados juntos, então, vem a proposta aqui que o ponto de partida, e segundo o que nós vemos em Esdras 7, que é celebrado, não é? Esta restauração, seria o ano que terminou esse conjunto de decretos, que seria o ano 457, antes da Era Comum. Foi então quando todo o processo do decreto terminou e a ordem divina se implementou no conjunto dos 3 decretos persas, como indicado por Esdras 6,14. Do meu ponto de vista, eu creio que Esdras 6,14 é uma chave interpretativa de que os 3 decretos têm de ser tomados juntos e que, quando vai para o capítulo 7, que o 3º decreto é apresentado, é ele o starting point, vamos dizer assim, porque você vê todo um processo de restauração ali, de louvor de Esdras, etc., que vem através desse período ali. Ele começa lá no capítulo 1 com o decreto de Ciro, vai terminar no capítulo 7 com o decreto de Artaxerxes, e ele exalta ali, e você chega num clímax. Então, eu creio que esse texto nos leva a ver, segundo esse verso que especifica os 3 decretos como uma unidade e o período ligado com Esdras como sendo ponto de partida para esse período profético. Okay? Então, mas a partir de que momento do ano, se nós tomamos então o ano 557, vamos fazer esse cálculo aqui, ver o que ele dava, okay? O que ele vai dar. Okay? A partir do ano 557, a partir de que momento se deve começar a contar o tempo profético das 70 semanas? Quando saiu o decreto? Quando Esdras chega? Que momento é? Okay? Então, nós vemos aí. Esdras sai, portanto, ali de Babilônia, diz do primeiro dia, mas depois, lá em 8:31, ele diz que ele foi, saiu, se organizou, mas ficaram até o dia 12, ali se preparando e orando e jejuando, não é? Para a saída, a viagem para a Judéia. Então, diz, eles saem, portanto, no primeiro mês, no dia 12, que é o primavera, não é? Está ligado ao primeiro mês do ano, poucos dias antes de Pêssar, ali ele sai, e segundo Esdras 8:31.
fazem as pausas necessárias de festa, etc. Mas dizem que ele chega, então, em Jerusalém, no 5º mês do ano. Esse 5º mês é já o verão, está em pleno verão, segundo Esdras 7:8. Agora, seria quando? 1º mês, 5º mês. Quando é que ele sairia? Quando exatamente ali o rei baixou, é um pouquinho antes desse 1º mês, que ele deu o decreto. Seria o 1º mês do 7º ano, seria o 5º mês quando ele chega e lê o decreto. Hein? Uma sugestão que gostaria de fazer para vocês aqui, que me parece muito pertinente, segundo o contexto que nós estamos ligados a tudo isso, é que não é nenhum nem outro. O ano seria este, 457, mas o início da contagem profética se dá no dia da expiação do ano 457. Seria o 10º dia do 7º mês. Por que isto? Porque o dia da expiação, pelo contexto teológico que nós vemos da profecia. Quando nós vemos Daniel 8, nós vimos lá aquela Venitzdach, né? O santuário será Kodesh, né? Venitzdach, o santuário será justificado, restaurado. Quando nós estudamos Daniel 8, a gente viu que todo o linguajar de Daniel 8 está ligado com o dia da expiação de Levíticos 16. Hein? Inclusive, as expressões, palavras que ocorrem ali, são palavras comuns que ocorrem em todas as partes da Torá, mas no mesmo bloco literário, a mesma unidade literária, ou seja, elas só ocorrem juntas em 2 partes da Bíblia, Levíticos 16 e Daniel 8, implicando uma correlação, o foco com o dia do Yom Kippur, okay? O dia da expiação. Tá? Depois nós vemos aqui que o foco teológico da profecia das 70 semanas é a questão do pecado, e com a expiação do pecado. Trazer fim ao pecado, à rebelião, à iniquidade, trazer a justiça externa. Então, e o foco no santuário e seu serviço. E essa questão de expiação de santuário, do pecado, e purificação, restauração do santuário, foco com o dia da expiação. Então, dentro do contexto da ênfase teológica de Daniel 8 e 9, hein, eu creio que a proposta aqui é a questão do dia da expiação, hein, porque este é o tema da ênfase profética que aparece nestes textos bíblicos da profecia. Hein? Então, isso aqui é a minha proposta para vocês, da leitura do texto, ano 457, dia da expiação, 10º dia do 7º mês, o mês de Tishri. Né? Então, quando nós vamos para isso, então diz ali, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, até o Messias príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, vamos lá. Vamos agora para as matemáticas aqui. Então, a saída da ordem, 7º ano do rei Artaxerxes, então, ano 457 antes da Era Comum. Até o Messias, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. São 7 mais 62 dá 69. Então, são 69 semanas proféticas. 69 vezes 7, lembra que são semanas. Então, cada semana tem 7 dias. Então, 69 semanas, então, vezes 7 dias, que é o dia total de semanas, dá, então, um total de 483 dias. Relembrando que cada dia representa um ano, até a vinda do Mashiach, o ungido, o príncipe. Então, nós temos esse total de anos aqui, 483 anos, tá? Menos a data, o ano de saída, 457. Então, nós vamos subtrair para saber qual o resultado que fica aqui, em que tempo corresponde. Então, 483 anos, menos a data de saída, 457, sobra, então, a subtração 26 anos. Então, nós teríamos 26 anos dentro, agora, na Era Comum. Só que com 26 anos, com esse cálculo, se você faz com temperatura, por exemplo, é menos 20 para chegar até
mais 20, né? Ou 30 positivo, 30 negativo para 30 positivo, você tem 20 graus negativos, aí você tem o zero, e depois você tem mais o restante 20 graus positivos. Mas você tem um zero entre o menos 1 e o mais 1. Tá? Um abaixo e um acima. Você tem o zero. Só que na cronologia nós não temos ano zero. Você tem um ano antes da Era Comum e um ano da Era Comum. Então, o zero não existe ano zero em cronologia. O que implica, então, que depois alguém ali, material, a gente vai ali proporcionar material que pode explicar isso de maneira bem detalhada. 26 anos ali da profecia dentro do calendário tradicional corresponde aqui, nessa passagem do ano 1 antes até o 1 depois, ao ano 27 da Era Comum. Okay? E isso é um cálculo matemático, calendárico, okay? E astronômico. Tá? Então, é o ano 27 da Era Comum. Okay? Então, isso aí. Então, nós chegaríamos, o final da profecia chega ao ano 27 da Era Comum, saindo, então, do ano 457. Que evento relevante ocorreu no ano 27 da Era Comum? E aí, quando nós vamos, então, lembra, nós estamos aqui dentro dessa perspectiva, uma perspectiva bíblica também, de interpretação do texto, mas comum também no meio judaico do primeiro templo. Isso aparece entre um grupo judaico que viu a profecia dessa maneira, e vocês viram parte desse material ali, especialmente, então, você vai ver isso no Novo Testamento, que vai ter essa leitura dessa profecia, sim. Porque no ano 27, segundo o texto ali de Lucas, né, você vai ter isso em Lucas, capítulo 3, verso 1 a 3, e depois 21, ocorre a Tevilá, a imersão de Jesus, de Yeshua. Okay? No outono deste ano, 27 EC, ocorre então a imersão de Yeshua. 15º ano de Tibério César, que ocorreu esse 15º ano dele entre os anos 27 e 28 da Era Comum. Diz lá então no texto, no 15º ano do reinado de Tibério César, veio a palavra do Eterno de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando a imersão de arrependimento para a remissão de pecados. Está em Lucas 3, verso 1 a 3. E aconteceu que, ao ser todo o povo ser imergido, também o foi Jesus, Yeshua. Bem? E aí é uma história bem conhecida, né? Ali, inclusive, ali se torna um dos pontos assim de até para os turistas aí de grande visitação, este local ligado com a Tevilá de Yeshua. Bem? Ali, mas este é um ponto marcante no texto e se dá no ano 27. Então, você tem ali um referencial profético muito interessante. E as ênfases que você vai ver que o Evangelho de Lucas começa com a manifestação de Gabriel anunciando o nascimento de Yohanan, João, Hamatbil, João conhecido como João Batista, não é? O João, o imersor, não é? E o mistério dele de começar a cumprir uma preparação para a vinda do Mashiach, né? E aparece Gabriel, que é exatamente o anjo das profecias de Daniel. Então, quando Lucas começa dessa maneira, ele está falando que o tempo profético de Daniel está se cumprindo. Porque até o anjo diz, chegou o tempo. Okay? Chegou o tempo. Ele depois vai aparecer o anúncio a Miriam, a Maria, não é? Com o nascimento daquele que seria ungido, Messias. Hein? Então, tudo isso está ligado, vocês veem que esse anúncio de Gabriel está ligado com, agora, é uma maneira dos escritos que compuseram o Novo Testamento apresentar uma ligação com a profecia de Daniel. E aí vai ligar que no ano 15, 15º de Tibério César, está ali ligado com o ano do imperador romano, porque essa era a cronologia que era seguida ali na época, para ter como referência. Então, ali ocorreu esta Tevilá de Yeshua, sua imersão,
que marca o início do seu ministério. Ele começa a partir daí a pregar, a anunciar, curar, profetizar, falar, ensinar, percorrer toda a região da Judéia, da Galileia, principalmente na Galileia, mas também na Judéia e Samaria também. Então, este é um ponto. Então, bom, voltamos ali. Diz depois, então, a profecia segue dizendo, e depois das 62 semanas será morto o Messias e já não estará. Ele confirmará a aliança com muitos, semana 1, na última semana, e na metade da semana fará cessar sacrifício e oferta. E quando você segue a cronologia, então, bíblica, no contexto do ministério de Jesus, não é? Referindo-se agora a Brit Hadashah, ao Novo Testamento, você vai ver que o ministério dele é marcado por um tempo de 3 anos e meio. Ele sobe para os períodos de Pêssah e das festas a Jerusalém. Nós temos a sequência dessas Pêssahs que vão acontecer ali durante o seu ministério, de outras festividades que estão ali, como a festa do tabernáculo, como o próprio Hanukkah, a festa no final também se fala um evento desse, mas está marcado ali, e você tem esse período de 3 anos e meio. E vamos aqui, então, ver esse cálculo ali dentro dessa perspectiva. Depois das 62 semanas. Então, quer dizer, depois do ano 27 da Era Comum. Na última semana, a semana 1, ela ocorre, então, é um período de 7 anos, vai do ano 27 ao ano 34. Então, diz, na metade da semana, ou seja, a metade da semana, 3 anos e meio, vai cair no ano 31. Seria morto o Messias, ele confirmaria aliança com muitos e faria cessar os sacrifícios e ofertas. Então, vamos ver aqui essa apresentação nessa direção. Diz, a morte do Messias é a confirmação da aliança. Diz aqui, então, você vai ter isso no dia da Páscoa, na noite, no Seder, não é? Durante o jantar ali, de Pêssah, da última Pêssah de Jesus com seus discípulos, de Yeshua com seus discípulos, você vai ter ali dizendo que, a seguir, Jesus pegou um cálice, e como é comum ter na Pêssah, você tem vários cálices para dar a berahá, a bênção, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E nós já comentamos isso no nosso estudo da semana passada. Quando você olha essa terminologia, o momento, Pêssah, a simbologia, okay? Que é aliança, sacrifício, lembra? Você tem um cordeiro pascal, e ele vai dizer, agora é isso daqui, do meu sangue, representando ali. Okay? É o sangue da aliança. Então, morte, aliança, derramada em favor de muitos. E tem a palavra muitos. Okay? Em Daniel é Berit Larabim. Então, aliança para muitos. Okay? Aqui você tem a palavra grega polos, que quer dizer muitos, mas ligado com diateque, aliança, para a remissão de pecados. Então, questão de solucionar pecados. Então, quando você tem toda essa terminologia, sacrifício, morte, aliança, para muitos, remissão de pecados, o único texto em todo o Tanar, onde ocorre todos esses termos juntos, e essas ideias juntas, é Daniel 9, nas 70 semanas. As 70 semanas são para tratar da questão do pecado. Isso vai ter morte, sacrifício e caret Mashiach, será cortado o Messias, e usa a palavra, o verbo karat, que é o verbo usado para cortar o animal quando se estabelece uma aliança. Hein? E diz a palavra berit e a expressão muitos, rabim. Nós vimos aí. Então, o fato de, na Brit Hadashah, no Evangelho de Mateus, você usar essas mesmas expressões nós chamamos em linguagem acadêmica hoje, não é? Nos estudos literários, uma intertextualidade, hein? Com a profecia de Daniel, aqui
as palavras na ceia, né, no Seder da Peça, remetem à profecia de Daniel, indicando que se via neste momento o cumprimento desta profecia. Tá? Com a questão da morte do Messias e o sistema sacrificial. Então, diz Yeshua, então, no momento de sua morte, diz que clamou em alta voz e entregou o Espírito. E ele morreu. Sim? E no momento que acontece isso, diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e houve um terremoto na região ali, Jerusalém, e as rochas se partiram. Sim? E nesse momento a gente se vai trabalhar nessa visão que este grupo, lembra, nós estudamos aqui a relação entre judaísmo e cristianismo, no grupo dos seguidores de Jesus, de Yeshua, no primeiro século, era um grupo judaico. Okay? E eles entenderam isto ali como sendo que todo o simbolismo do serviço de ofertas de animais agora chegou ao seu cumprimento através da morte do Messias, que se torna o Cordeiro de Deus, okay? Ligando a figura do Cordeiro Pascal, okay? Que se torna o sacrifício paralelo ao sacrifício de Isaac, okay? Como onde você tem o sacrifício ali na região de Jerusalém, Moriá, para poder, então, diz, ter méritos do justo, que traz justiça para os outros, para os muitos, não é? E se torna todo esse simbolismo que inaugura o serviço de um santuário, segundo a profecia, também o uso ali, os salmos, o sacerdócio segundo Melquisedeque, Zacarias falando que o justo, o renovo, iria reconstruir o templo e ter a justiça, ele uniria duas funções, não é? A casa de Davi com o serviço sacerdotal, e haveria paz entre elas, e vem todo esse simbolismo agora, desse símbolo chegou ao seu cumprimento, que é representando um santuário que não é desta criação, diz ali Hebreus, é o santuário celestial como ministério do Mashiach. Como sacrifício, como sacerdote, e todo o ministério que começa a partir de então. Aqueles que quiserem aí explorar mais isso, o livro de Hebreus, capítulo 10, trabalha em detalhes ali esta visão desse cumprimento ali. Então, seria, então, um pouco a visão nessa direção, tá bom? Nós aqui vamos... É um tema muito profundo, seria outro estudo, né? O estudo do templo, seu serviço e a ligação disto com o ministério do Mashiach. Okay? E o interessante aqui é que você tem todo esse serviço aqui, talvez fazer uma pequena pausa, porque eu creio que isso é muito importante. Okay? No meio cristão, você tem uma visão muito negativa que é comum com respeito à lei. Tá? E, às vezes, nós vemos também pessoas, inclusive no nosso meio, que às vezes têm alguma visão positiva com alguma parte da lei. Mas lembra que a lei, segundo a Torá, e segundo mesmo os autores do Novo Testamento, ela é gloriosa. Paulo mesmo diz, a lei é santa, justa e boa. Mas há muita confusão porque a pessoa não entende as funções da lei. Tá? Eu aqui gostaria aqui de até fazer uma pausa, talvez, para o grupo de aqueles que são cristãos que nos acompanham, com respeito à questão da Torá, da lei, e, sobretudo, a questão da lei de sacrifício cerimonial. Tá? Porque muitas vezes a pessoa tem uma tendência, eu vejo assim, meio, dizer assim, a lei boa é a lei moral, aquela lei que mostra que são os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos morais que trabalham, né? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, não é? E não tomar o nome do eterno nosso Deus em vão, não adorar ídolos, e toda essa lei moral, não mentir, não fazer fuxico contra outra pessoa, não fazer mal contra o cego ou surdo, tudo isso é muito bom, hein? As leis morais da Bíblia. Mas diz, mas as leis sacrificais, isso aí é a coisa, né? Passou. Isso não é coisa sem importância. Não é bem assim quando nós olhamos o contexto bíblico. E eu digo isso, Guatirias, o seguinte, quando você tem a lei moral,
A lei moral, ela mostra o padrão da justiça, o que é certo, o que é errado. E realmente, como já comentei com vocês aqui no passado, uma amiga minha aí de Israel, de Haifa, ela ajudou, me falou assim, Reinaldo, olha, se a humanidade, lembra essa frase, ela foi uma sobrevivente do Holocausto, né? A Frida, ela Jenny Friedman, o nome dela. Eu a conheci em Haifa, nós nos tornamos muitos amigos, né? E ela, nascida na Áustria, cresceu na Romênia, já contei essa história para alguns de vocês aqui, ela sobreviveu ao Holocausto, era adolescente na época, mas muita gente em Israel perguntava para ela, mas Jenny, você foi um sobrevivente do Holocausto, como que você pode acreditar em Deus? Não é? E ela deu uma resposta que, para mim, ainda é uma resposta que me toca muito, a resposta da perspectiva dela, mas que, para mim, me impactou de uma maneira muito forte. Né? Ela diz assim, olha, não botam em Deus a culpa do homem. E o pessoal geralmente perguntava, dizia os meus amigos que saíram, perguntam, mas o que você quer dizer, Jenny? Diz, olha, Deus deu os 10 mandamentos. Se todo ser humano, são 10, não são muitos, não. Okay? E esse é o grande foco da Torá, os 10 mandamentos. Né? Se todo mundo guardasse os 10 mandamentos, como seria este mundo? E aí as pessoas dizem, olha, Geni, não haveria roubo, não haveria morte, não haveria guerra, não haveria mentira, não haveria, o mundo seria paraíso. Eu disse, pois é, por que não guarda? Não são tão complicados assim não, viu? Eles são bem simples, tá? São bem simples. Guardar. Diz, poxa, esse mundo seria um paraíso. Diz, então o homem não guarda o que não quer. Então, Deus já falou, olha, vocês querem viver bem? Façam isso. 10 mandamentos. O mundo seria um paraíso. Nós não teríamos todas as tragédias que nós estamos vendo aí. Né? E nós acompanhamos aqui agora uma tragédia, né? Lá você vê ali centenas de pessoas mortas no atentado lá em Cabul, porque um outro ramo extremista agora vai lá, né? Tentar morrer, gente morrendo e matando. E hoje uma coisa que eu vejo isso até aqui no Brasil, mas isso está para o mundo todo, é a violência no meio religioso. É incrível ver pessoas religiosas cuja bandeira deles é a violência. Isso não é do eterno Deus, okay? E Deus, não é isto que Deus está pedindo da parte de seus filhos e suas filhas, não. Não, a pessoa é tão zelosa por Deus que vai lá se explodir para matar todo mundo, que ele considera que não são tão fiéis a Deus. Não é isto aí o que Deus pede de nós. Deus pede de nós que o representemos de maneira digna. E os seus mandamentos morais, os 10 mandamentos e outros mandamentos que estão ali, são os mandamentos que nós deveríamos viver de maneira digna e representá-lo aqui na humanidade. Então, esta maneira digna realmente glorifica o nome do eterno nosso Deus. Mas, diz, realmente os 10 mandamentos, os mandamentos morais são bons. Sim, mas os mandamentos morais, eles falam a norma de justiça, indicam até o que é pecado, mas eles não dão nenhuma solução para o problema do pecado. Vocês já notaram isso? Eles falam, por exemplo, não matar. Mas se o indivíduo matou, o que vai acontecer? A lei moral não fala nada. A lei que fala qual é a consequência de quem transgride a lei moral é a lei cerimonial. A lei cerimonial diz, a lei do serviço do templo, diz, olha, pecou, deve morrer. Esse é o normal. Pecou, morrer. Mas não quer morrer, tem uma saída para você, que é o sistema de expiação. Sacrifício, sacerdócio, intercessão. Então, quando nós olhamos a lei cerimonial, ela é a única lei na Torá que mostra o caminho para a solução do problema do pecado. Ela mostra qual o caminho para a solução do problema do pecado. Então, ela não é uma lei, e quando nós vamos olhar, mesmo para aqueles que são cristãos, vão olhar o Novo Testamento, esta lei não é a questão, cancelou tudo isso e acabou porque isso é uma coisa sem relevância. Não, ela se cumpre ao chegar ao clímax, porque o simbolismo
torna-se agora realidade. Esta é a visão da Brit Hadashah, do Novo Testamento, acerca disto. Por quê? Porque você tem cordeiro. Quando fala lá, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem cordeiro. Diz, ele se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem sacerdote. E diz, ele inaugura o templo celestial, a sua ascensão e o seu serviço. Você tem um santuário. Então você tem sacrifício, sacerdote e sistema sacerdotal do santuário. E o santuário, tudo isso você só compreende porque existe a Torá e existe a lei de Moisés que fala sobre o serviço do templo. Sem esse serviço, sem essa lei, nós não entenderíamos, sabe quanto da Brit Hadashah? Nada. Nada seria compreensível. Você não entenderia por que Messias tem de morrer como sacrifício, como cordeiro. Por que ele tem de ser sacerdote? Por que existe santuário? Você não entenderia nada. Nada no Brit Hadashah faria sentido sem a lei cerimonial. Tá bom? Porque é ela que indica e nos faz compreender todo um sistema provido por Deus para resolver a questão do pecado, para expiação. E por isso, Kippur é um foco central, Kippurim, lechaper, não é? No verbo ali, é uma expressão e um foco. E por isso o Kippur é tão grande, até hoje, ainda na visão judaica. Yom Kippur está chegando daqui a pouquinho, né? 6 de setembro, aí temos Rosh Hashanah, os dias de juízo, depois vamos ter Yom Kippur, 10 dias depois. É o foco. Por quê? Porque toda a noção do pecado se resolve através de Kippur, expiação. E envolve sacrifício, intercessão e toda, que só é apresentado na lei cerimonial. Não há como compreender isto, compreender todo o sistema, se nós não valorizamos e não há. Não, ela é importantíssima. Ela é gloriosa. É ela que mostra a misericórdia do eterno nosso. A lei cerimonial, a lei moral, ela é maravilhosa, ela mostra o caráter de Deus, o seu caráter moral, ético, um caráter realmente. Mas a lei cerimonial mostra a misericórdia do eterno Deus. Então, é extraordinário isso. E eu gostaria, esse é um outro tema de estudo, foi somente uma pausa para nós trabalharmos aqui. Vamos seguir, então, no nosso cálculo aqui. Tá? Terminamos o nosso estudo hoje. Então, nós vamos ter a última semana, então, ela, nesse cálculo, a partir do ano 457, vai se dar no ano 27 a 34. No final, no meio do período, nós vimos ali, o ano 31 é exatamente o ano onde ocorre, tá, a morte do Mashiach, com tudo envolvido em volta. Mas o final desse período profético, o que nós temos ali? O final, então, chega no ano 34. Que eventos ocorreram marcantes neste ano, nessa perspectiva desse grupo judaico que representa essa sequência apresentada na Brit Hadashah? Neste ano acontece a morte de Estevão, relatado em Atos 7. Neste ano ocorre a dispersão dos discípulos, que começou uma perseguição contra os discípulos, menos apóstolos, não é? Aí todos os outros demais discípulos, que eram milhares deles, em Jerusalém. Você diz ali, você já tinha, no Pentecostes, né, você teve 3.000. Depois disso, já chegou a 5.000, pouco tempo depois. E aí você chega, milhares deles se espalharam por toda a Judéia, Samaria e para além da terra de Israel. Você tem isso em Atos 8 e 11, 19 a 26. E neste mesmo ano ocorre a Techuvá ali de Shaul, também conhecido como Paulo, está em Atos 9. Quando você vê tudo isso aí, eu creio que este final do ano mostra o interesse, a misericórdia e graça de Deus por Israel e pela humanidade. Como assim, Reinaldo? O que você quer dizer aí? A morte de Estevão. Sim, mas lembram que na morte de Estevão, ao ele morrer, quando ele morre, ele repete e imita Yeshua quando ele morre na cruz. Lembra lá? E essa é uma questão extraordinária para mim. Aqui você vai
gostaria até, o pessoal coloca uma ênfase, e o cristianismo colocou uma ênfase, nós estudamos isso nessa outra série que nós vimos ali, sobre a leitura, né, antissemita através da teologia da supersticionismo, da substituição. E o impacto disso no cristianismo e na leitura do texto do Novo Testamento. Não é? Você tem a cruz está envolvido, claro, líderes de Israel, pessoas ali, não é todo mundo, nós vimos sobre isso aí, não é todo mundo. Não é? Muita gente nem sabia o que estava acontecendo, havia mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém na época, você vê isso aí que boa parte, provavelmente nem acompanhou, foi feito de noite, foi feito escondidas, mas quando Jesus estava na cruz, que é o evento que o cristianismo mais culpa todos os judeus de maneira eterna, né? Ele que está morrendo na cruz diz o quê? Pai, perdoa-lhes, perdoa os algozes, nem todo mundo estava ali, aqueles que estavam ali, sumo sacerdote, soldados romanos, liderança romana, quem fosse estivesse lá, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Quem sofreu o ato, perdoou. E a minha pergunta é, sempre eu faço essa pergunta quando entro nesse tema, quem sofreu, aquele que teve a dívida contra ele, teve a agressão contra ele, perdoou? E quem ouve falar do ato não perdoa? É vamos dizer assim, uma atitude impensável. O que é isso? Não, ele perdoou, mas eu não. O que é isso? Entende? Quando você chega em Estevão tem um momento difícil com a liderança religiosa da época, que todos vocês conhecem também, era uma liderança complicada, muito envolvida com política romana, etc., e que teve uma situação desastrosa na sequência da história ali, e vai acabar com a destruição de Jerusalém e o templo. E muita violência e guerra entre irmãos. Não é? A tradição judaica diz que o segundo templo foi destruído por causa do ódio contra irmãos. E a Brit Hadashah nos traz esse tipo de ódio que estava ocorrendo na época, que é a política envolvida com religião, e você torna o ódio o motivo das suas ações. Aí você vai e mata mesmo. Hein? Você vai e mata todo mundo que poderia ser uma ameaça. E é isso que nós estamos vendo hoje também começando a se desenvolver cada vez mais em contextos religiosos de extrema. O mesmo tipo de atitude, o ódio contra o outro. Não concorda comigo? Então é a morte. Hein? Tá? Então, e isso só leva a uma tragédia muito grande. Mas você vê que Estevão, quando morre, num conflito também de disputas de ideias religiosas, o que ele diz? E isso é interessante, porque da mesma maneira como muitos tomam a morte de Jesus e torna isto a maior motivo de acusação e ódio contra os judeus, alguns outros tomam a morte de Estevão dizendo aqui acabou. Aqui acabou, aqui agora, não é? Mataram Estevão, acabou. Não é? Mas Estevão, que é a vítima, o que ele faz no final, quando ele está sendo apedrejado? Ele faz a mesma coisa que Yeshua. Pai, não lhes impute este pecado. A atitude de quem sofre é a atitude do perdão e não de retaliação. Em vez dele pronunciar juízo e praga e não sei o quê, ele faz uma oração intercessória. Pai, com esses meus algozes, não lhes impute o pecado. Então, a experiência dele é uma experiência que nos leva a aprender que mesmo em meio do maltrato e da perseguição e até morte, Deus nos convida a ter um espírito de perdão e misericórdia. Olha, esse é um negócio fortíssimo, tremendo. Agora, se você leva isso para questões teológicas, que muitas vezes eu já vi por aí autores usando a morte de Estevão para dizer acabou para Israel, agora realmente mataram o Messias e mataram o primeiro discípulo, agora acabou. Não. A atitude dos dois é atitude não de vingança ou de término ou de juízo, mas é de intercessão e perdão. Por isso eu digo, o final das 70 semanas mostra a misericórdia de Deus. Mas a partir dali começa uma perseguição, é verdade. Mas é através desta que eles são dispersos e diz que o resultado disso, se vocês vão em Atos 8, é muita gente mais ouvindo as mensagens da
da Bessorá, das Boas Novas. Eles vão pela Samaria, os samaritanos ouvem. O eunuco da rainha de Candace, o etíope, ouve. Hein? E pessoas de Chipre vão ouvir, pessoas da Síria vão ouvir. Hein? E aí uma expansão dessa misericórdia. E aí vem o clímax dessa misericórdia de Deus, que é o maior perseguidor de todos, que é Shaul, que respirava ódio e ameaças, que matava, que prendia, que julgava. Ele se torna objeto da misericórdia de Deus. Então, nessa perspectiva, eu creio que o capítulo 7 a 8 de Atos, que é o final das 70 semanas, segundo essa perspectiva profética, mostra a misericórdia e o interesse de Deus, contínuo, por Israel e pela humanidade. E aí, vamos terminar aqui agora. Eu peguei aqui, vocês, alguns dos gráficos aqui, isso aqui eu estou reproduzindo, como há uma citação, eu tenho de reproduzir um pouco como está lá. Eu foquei no período que nós estamos trabalhando aqui, mas alguns das expressões, não é? Ali como AC, DC, nós geralmente usamos AEC ou EC, não é? Antes da Era Comum, depois Era Comum, aqui se usa esse autor aí usou uma expressão tradicional, AC e DC, não é? Para os tempos ali, e as ilustrações também foram usadas por ele. Mas eu creio que o que ele fez ali, esse cálculo desta obra que eu estou referindo a vocês aqui, é muito interessante. Eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje com gráficos que mostram, então, um aspecto extraordinário dessa profecia, que é a sua precisão. Então, tomando a questão dos anos, o cumprimento. Então, partindo do ano 457, antes da Era Comum, com 69 semanas proféticas, que são 483 anos, nós chegamos ao ano 27, diz até o Mashiach, então, o Messias Príncipe, hein? Messias Nagid. Hein? Então, ali, o Messias Príncipe ali, você vai ter 487 anos, e aí nós teríamos exatamente o ano da Tevilá, da imersão, quando Yeshua estaria começando o seu ministério. O ministério dele dura exatamente 3 anos e meio, e aí vai cair no ano 31, que seria o ano da sua morte. E o restante anos ali seriam os 3 anos e meio, chegamos ao ano 34, que vemos esse evento aí, onde as mensagens acerca dessa Bessorá, Boas Novas, se espalham não somente de Jerusalém, em Jerusalém, mas através de toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Okay? E isso é um pouco na perspectiva daquela tão famoso cântico judaico que aparece em Isaías, que Mitzion Tetse Torá, o Merushalayim, o Devar Hashem Merushalayim, porque de Jerusalém sairá o ensino, a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém até os confins da terra. E isso é o movimento do livro de Atos, mostrando que isso está acontecendo. De Jerusalém até os confins da terra. E isso começa a acontecer a partir do ano 34. Tá? Isso com respeito ao ano. Agora, o respeito ao cálculo do mês. Que mês que essa profecia iria se cumprir? E aqui vem algo interessante. Então, 7 semanas mais 62 semanas. Certo? Aí viria o Mashiach. Mas na metade da semana, aí nós teríamos, então, confirmação da aliança, cessação do sacrifício, ligado com a morte do Messias. Então, isso faz 7 semanas mais 62, mais meia semana, o que dá 69,5. Seria o cumprimento na metade da semana. O que nós temos aqui? Então, nós temos aqui 69 semanas e meia. 69 semanas e meia são 486 anos e meio. Você vai usar aí, são 486 anos, 486 dias e meio. Você vai aqui multiplicar 69,5 por 7, o que corresponde, então, a 486 anos e meio. 486 anos e meio são 486 anos e 6 meses, que é metade de um ano. Então, partindo, ok? Se nós partimos, então,
do 10º dia, estamos lá, ou aqui na cálcula do mês, né? Do 7º mês, que é o mês de onde começou no ano 457. Se nós vamos 486 anos, nós chegaríamos no ano, então, 486 anos depois, nós chegamos no ano 31. Okay? Mas aí você vai ter, neste ano, 486 anos depois, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Lembra que o ano sempre começa no 7º mês. Então, o 7º mês seria o primeiro mês, segundo, terceiro. Mais 6 meses depois, você cai exatamente no primeiro mês ou no ano, 13º mês, se é um ano onde você vai intercalar para poder corrigir aí. Não é? Depende do ano, se vai ser ano intercalado, com mês intercalado ou não. Okay? Mas ali você estaria no primeiro mês, que é o mês de Nissan. Então, 486 anos e meio, partindo do 7º mês, você chega no mês de Nissan, no ano seguinte. É o início, então, o mês da primavera ali, quando começa, então, o mês das festas. Okay? Então, você chega ali, é interessante isso, você vai chegar lá no mês de Nissan. Né? Agora, terminando aqui, diz, mas que dia lá do mês de Nissan? Tem? E aí vem a questão do dia do Yom Kippur e o resultado final. E aqui vem um gráfico um pouquinho complicado aqui, mas depois vocês terão tempo, ao pegar esse material ali, ou se você tirar uma foto agora no print, no seu stream aí, não é? De lê-lo com mais detalhe. Mas vamos lá. Esse é o nosso último gráfico aqui. Tá? E a última slide também. 7 semanas mais 62 semanas e meia são 69 semanas e meia. Okay? Até a metade da semana onde ocorreriam os grandes eventos ligados ao Mashiach. 69 semanas e meia vezes 7 dias, como nós já vimos, são 486 dias e meio, são 486 anos e meio. 486 anos e meio multiplicado por dias solares, okay? São anos solares ali, dias, né? O ano solar. Então, o ano solar aqui, o ano solar são 365 dias vezes 24, 22. Uma parcela do dia. Isso dá 177 mil dias, 690. Então, 177.690 dias, mais um terço de um dia, praticamente. 33,03. Então, você tem 177.690 dias, mais um terço de um dia. Para o cálculo de dia do mês vai cair lá. Tá? Agora, para você, os meses judaicos são contados como meses lunares, que já alguns meses, não é? Aí nós temos aí, então, vamos lá, pegar esse tempo. Esse é todo o período das 69 semanas e meia. 69 semanas e meia, então nós vamos ter lá 177 mil dias, 690,3303, dividido por um mês, o período do mês de lunação a lunação, dia lua nova, são 29 dias, 53,059. O que você vai dar, então, em meses? Quantos meses lunares? Aí são o ano judaico. Né? Os anos judaicos ali. Seriam 6.017 meses judaicos versus uma porcentagem de 16 e 15 nesse mês. 16,1615 de um mês lunar. Então, essa porcentagem, essa parcela de um mês lunar, 0,1615, vezes o mês, corresponde a 4 dias, 7,692 dias. Tá? Então, esse é o material. Este é o material mais detalhado, com questão astronômica, que eu conheço, esse material do Juarez Oliveira. Eu vou depois apresentar aí para vocês e compartilhar alguma coisa que for me permitido. Aqui é um manuscrito não publicado, mas usado com permissão. Então, aí nós chegamos aqui àquilo que é necessário para calcular os dias. Saindo do 10º dia, que é o dia da expiação, no 7º mês do ano 457, então lá, né, ano 457, tendo 6.017 meses lunares, nós chegamos no ano 31,
no o ano 31, né, chegando lá para o ano que vai chegando perto ali, para o 10º dia do primeiro mês. É interessante isso. Saindo 6.017 lunações, nós chegamos no 10º dia do primeiro mês, do mês de Nissan. O ano 31 não foi um ano intercalar. Foi um ano que não teve, o ano anterior, 13 meses. Ele teve 12 meses e agora o primeiro mês cai exatamente ali, exatamente essas 6.017 lunações. Com respeito a 4 dias, que essa fatia daí, né, que sobrou, 4,7 dias, você conta 10º dia do primeiro mês, 11º dia, 12º, 13º, você chega no 14º dia, que é o dia do sacrifício do Cordeiro Pascal, para poder fazer o Seder. Com essa parcela, 0,7, você chega ao período da noite, onde ocorre o Seder. Então, é o início do 15º dia. Lembrando de pôr do sol a pôr do sol. Você tem um 70% desse dia. 0,7 do dia, então você chega na tarde ali, deste dia ali, do sacrifício do Cordeiro. Então, isso se você coloca do pôr do sol. Do pôr do sol, no início do 10º dia do 7º mês, lá no ano 457, você chega na tarde do 14º dia de Nissan, que é exatamente o momento da oferta do Cordeiro e do Seder ser realizado. Se você conta esse período a partir da manhã seguinte, os sacrifícios da manhã e da tarde, no dia da expiação do ano 457, esse mesmo período de tempo, de 6.017 lunações, mais 4,7 dias, vai cair na manhã do dia 15, okay? Quando oferece os sacrifícios da manhã e da tarde também, que é o momento exato da morte de Jesus, no ano 31, na sexta-feira 15 de Nissan. Então, este é um cálculo extremamente interessante e que depois vocês poderão, no material, verificá-lo ali. Então, isso para mim é algo extraordinário, que mostra a precisão profética, uma precisão extraordinária da profecia. Marcando aí não somente ano, dia, ano, mês, mas o dia também. É um pouquinho assim, para aqueles que talvez estão expostos pela primeira vez, tem de parar e seguir os cálculos. E tem de ver também a argumentação ligada ao cálculo. A argumentação é muito técnica. Você vai ligar aí com toda uma série de cálculos astronômicos, questão da visão da lua nova, e você pode reconstruir isso através de um programa que é usado, na época que foi feito isso, é o programa Redshift, é um programa mais complexo da astronomia para esses cálculos aí. E esse pessoal que eu conheço ali, eles fizeram isso, especialmente o Juarez, ele passou muito tempo fazendo isso, e no livro dele ele permite isso. Só que os focos dele são outros, não são nossos focos aqui. Ele trabalha com outros focos, mas o que me chama a atenção dele é o cálculo, a precisão de cálculo em si. Então, ele está focando as coisas, etc., traz muitas coisas que nós aqui não trazemos, que são nossos focos, mas ele trabalha bastante sobre isso, e é algo extraordinário. Então, ao chegar ao final aqui, amigos, nós terminamos uma profecia que é extremamente precisa e mostra como o eterno Deus está na direção da história. Faz parte dessa visão judaica da história. O eterno está na direção da história. Sobre nações e povos, mas também para levar avante os seus próprios planos com respeito à humanidade. Que lembra, com respeito aos povos de Israel, a todos aqueles que são chamados a conhecer a Deus, ele diz, são planos de bem, para lhe dar a Harit vetikvá, o futuro e esperança. Disse Jeremias 29. A Harit vetikvá, futuro e esperança. E é exatamente esta mensagem que eu creio
que nessa leitura da Brit Hadashah quer trazer para essa profecia. Há futuro e há esperança. O interesse de Deus é o bem de seus filhos e de suas filhas. Bem de toda a humanidade. Bem do ser humano. Deus amou o mundo. Amou Israel. O próprio Paulo chegar no final da sua vida, e muitos o tomam como um sinal de contrário a Israel, aos judeus, ele diz, irmãos, ele chama lá no último capítulo de Atos, ele chama os líderes da congregação de Roma e os reúne e diz, sabe por que eu estou preso aqui? Eu estou preso pela esperança de Israel. Não é por causa do ódio de Deus contra Israel. Não, é pela esperança de Israel. Esperança dos nossos pais. Esperança de cada um. E ele trata esses líderes judeus como irmãos. Irmãos. É pela esperança de Israel que eu estou aqui. Então, eu creio que esta é a visão que nos traz esse jubileu profético das 70 semanas, do interesse de Deus, por Israel e por toda a humanidade. Sim? E, portanto, aqui encerramos. Vemos aí se há perguntas, se há questões, aí estaríamos dispostos já, cumprimos o nosso tempo aqui, já na parte ali, né? Professor, 1h30. nós não temos, hoje nós não temos perguntas agora, temos apenas uma pergunta, na verdade, vai estar relacionada aí, com certeza, por causa do tempo também, né, ela pode ser respondida na continuidade. Tenho certeza que o senhor vai tratar dela na continuidade, que é a questão do diálogo entre cristianismo e judaísmo. Né? Teve já foi lidado lá na época do discurso do curso sobre antissemitismo, mas também no contexto de profecias. A ideia é que algumas dessas perguntas aqui, elas a resposta vai ser construída no processo, na finalização. Não sei se tem mais alguma... Pode falar, pastor. Eu só queria dizer aqui, talvez, no caso, Sérgio, que lembra que nós, ao tratarmos o texto bíblico, eu vejo o texto, a leitura do texto, como me parece, não pode ser um texto usado, como tem sido usado por alguns grupos, né? E muitos cristãos, como um texto dizendo assim, esta é a última chance de Deus para Israel, Deus acabou com Israel, já não tem mais esperança em Israel. A profecia é apresentada para Daniel como a grande esperança. É a resposta a uma oração de Daniel para o seu povo de maneira intensa. Exato. Então, ela não é ela é um grande jubileu. E o jubileu traz boas novas. Exato. É interessante isso. A palavra evangelho, que se tornou em grego, é uma tradução da palavra bessorá, que vem da profecia de Isaías e diz: quão belos são sobre os montes aquele que anuncia boas novas, a Sião, que proclama o teu Deus reina. Hein? Então, a bessorá não pode ser notícia ruim para ninguém. E muito menos para o povo de Israel. Mas é incrível que nós estudamos isso através da outra palestra de estudos sobre a questão do antissemitismo e do supersessionismo, que aquilo que era bom, positivo para o povo de Israel e para toda a humanidade, aí, através do antissemitismo, vai se tornar uma tragédia. Não por causa de Yeshua, não por causa dos discípulos, nós estudamos tudo isso, mas por causa daquilo que depois, posteriormente, cristãos fizeram a partir do 2º século. Então, eu creio que nós estamos num momento de resgate daquilo que é, sabe, eu acho que desde a década de 50, quando o impacto daquilo que é a literatura judaica, como manuscritos do Mar Morto, o retorno de Israel, dos judeus a Israel, com resgate dessa história, não é? Que é sua, hein? Isso tudo nos tem trazido, não somente ao contexto judaico, mas cristão, uma restauração dessa perspectiva bíblica, que vai contra esta perspectiva tão negativa que foi construída durante milênios. E eu creio que o nosso grupo aqui de estudo faz parte dessa perspectiva. Verdade. Uma perspectiva de restauração daquilo que é realmente segundo a perspectiva original, e não a perspectiva criada posteriormente. E, portanto,
A profecia de 70 semanas são boas novas para Israel e para toda a humanidade. Eu creio que é nessa perspectiva nós temos de estudar. Muito e se bom. nós vamos relacionarmos como judeus e cristãos aqui, nós temos que relacionarmos dentro dessa perspectiva, não na perspectiva destrutiva do antissemitismo e do supersessionismo. E, portanto, se quiserem ter uma visão mais completa sobre isso, aí tem o curso que já foi feito, que nós estudamos ali de maneira bem detalhada. Eu creio que convidaria aquele que nos acompanha, que não veio, a acessar este programa, viu? Você pode depois até pôr disponível para o pessoal aí, Sérgio, toda essa série, para aqueles que ainda não a conhecem, tá bom? Mas as duas estão interligadas, gente. Não vamos esquecer uma coisa da outra, não. Viu? Nós estamos sempre construindo juntos aqui, tá bom? Eu espero que com isso já tenha respondido algumas das várias perguntas que pudessem ser feitas ali, tá? Eu realmente não creio que existe base bíblica para uma perspectiva negativa contra Israel. É o grande jubileu. São as boas novas.